Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Tech Talk. Hoje eu tenho o prazer de conversar e conhecer Fábio Leme. Tudo bom, Fábio? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, meu. A gente estava batendo um papo aqui já em off, então tem várias coisas que a gente quer desdobrar durante a nossa conversa. Mas deixa eu apresentar, né? Se você ainda não conhece o Fábio, tá querendo entender um pouquinho do que a gente vai falar aqui. O Fábio ele tem um perfil bem raro, né? Eu estava dividindo isso, nossas impressões com ele. Ele tem um perfil bem raro. O Fábio ele é formado em estatística pela Unicamp e ele tem pós em propaganda e marketing e MBA em gestão de negócios. Então é um cara que circula muito bem do técnico aos negócios, ao estratégico. Tem passagens por diversas seguradoras e bancos, a gente vai falar aqui, mas entre elas a HDI, Itaú Unibanco, Liberty e agora na Zurich. E também investidor ou membro do conselho da Tan2C, Justus, Extramed e também da Hanover RE. Mas melhor do que isso é a gente bater um papo e entender exatamente de onde veio, como ele entrou no mercado de seguros e o que eles estão construindo, o que ele está construindo hoje em dia. Fábio, obrigado, viu, por ter topado. Desculpa as várias remarcações, mas muito, muito legal ter você aqui hoje. Eu já escuto falar de você há muito tempo, né, no mercado e sempre por essa característica que não é tão óbvia. Então, a gente que é uma empresa de tecnologia, muitas vezes a gente tem uma pessoa com um domínio técnico muito profundo, mas que tem uma certa dificuldade de abstrair isso para outras formas, né, de conseguir traduzir isso. E talvez essa seja uma característica bem marcante, né? Por que você foi para a estatística e por que depois você foi para marketing, que parece um pouco distante uma coisa da outra, né? Bom, primeiro, super obrigado pelo convite. Vocês são uma referência e é uma honra mesmo estar aqui, né? E mais agradecido ainda por ser um ambiente tão legal, pela acolhida, pela natureza do bate-papo aqui, que eu tenho certeza que eu vou gostar e espero que todos aqui que assistirem também gostem. Eu sou uma daquelas pessoas que teve facilidade em exatas quando estava na escola. Uhum. E foi naturalmente por aí. Eu acho que eu sabia que eram ciências exatas, eu só não sabia o que era. Aí um amigo meu fazia estatística e me contou o que era. Eu achei mais legal do que engenharia ou computação, que era o que eu imaginava na época, e fui como primeira opção em estatística. Acabei passando na Unicamp e fiz esse curso. É um curso muito duro em termos de formação, é muito aprofundado mesmo, tese, cálculos, até cálculos 4, assim, tinha realmente em alguns momentos me sentia bem maluco mesmo, um cientista ali, né? Mas isso daí justamente criou casco, né? Quer dizer, eu vi um propósito naquilo. Então, quando eu tinha que estudar um teorema, né, desenvolver uma demonstração de um teorema, tal, eu ficava imaginando como é que aquilo é usado, sei lá, para melhorar a vida das pessoas, para um foguete, ou para desenvolver um veículo, né? Ou para, enfim, qualquer coisa que melhorasse a vida das pessoas, né? Então, eu já me questionava com o propósito daquilo. E aí foi assim, acabei me formando. Houve um momento que eu questionei se eu iria continuar na vida acadêmica. Havia, de fato, uma professora que tinha sido minha orientadora que queria que eu ficasse no mestrado. Era um caminho possível. Eu gosto de falar, eu já gostava de explicar, né, de ser professor. A ideia de ser professor era uma ideia bastante possível, mas eu acabei me seduzindo com o mundo privado, né? E aí eu tive uma oportunidade muito legal de começar a carreira trabalhando na Nielsen. Faz pesquisa de mercado até hoje, uma das principais empresas de pesquisa de mercado do mundo, né? E tinha um departamento de estatísticos, tinha algo como 30 estatísticos, e aí foi um aprendizado imenso. E foi onde eu comecei a experimentar esse aspecto, né? Minhas capacidades, né, super matemáticas, né, de gerar dados, de entender uma amostra, de entender o universo e como é que aquela informação era usada. E aí, muito rapidamente, entender como é que os clientes usavam aquela informação. Como, né, que o mundo se valia daquele conhecimento. Exato. E aí, esse propósito realmente me trouxe aí
acendeu, né? Quer dizer, definitivamente ficou acesa essa chama do propósito, né? Dos números, e a paixão pelos números e a outra paixão pelo que vai ser feito com aqueles números foi algo que eu trago comigo até hoje como os grandes alicerces, né? Então, eu continuo um nerd apaixonado por matemática, gosto sim, adoro uma discussão profunda de modelos e de técnicas novas, inteligência artificial, por exemplo, testes com isso, que eu já até tive a oportunidade de fazer aqui no mercado de seguros, né? E o propósito que aquilo vai trazer, né? Seja um aumento de retorno para o meu acionista, seja a possibilidade de criar um produto que vai ser muito mais barato, competitivo, né, para o bolso dos nossos consumidores de seguros, ou que traga outras possibilidades, né? Então, isso daí realmente é uma coisa que me permeia, né? Essa paixão por números e a importância do propósito daquilo. Né? E ainda na Nielsen que você foi para pós em marketing? Isso. Tava lá foi ainda. Naquele momento que eu fui aprender um pouquinho de conceitos de marketing, consumidores, né, marcas. Foi outro aprendizado interessantíssimo que foi complementando a minha formação. Sim, né? e você saía um pouco da área dos estatísticos e ia para a área de negócios ali, né? Eu diria que complementava mesmo, né? Uhum. Pô, foi realmente... Ali tudo era descoberta para mim. Né? Eu acho que eu ficava tão empolgado nas aulas lá de, sei lá, comportamento do consumidor, porque aquilo era muito legal. Né? E para todo mundo parecia natural, mas para mim era tão novo, porque eu era acostumado com cálculos integrais, derivadas e tudo mais. Mas de alguma né? forma isso é uma variável nova para todos esses cálculos também, né? Sem São mais dúvida, uma. Sem dúvida. Ô, Fábio, e como é que você foi parar no mercado de seguros? Logo depois da Nielsen já... Eu acho que eu fiquei uns 4 ou 5 anos na Nielsen, foi um excelente começo de carreira. Aprendi demais. E aí houve uma oportunidade de ir para o mercado de seguros. Foi até com o Headhunter mesmo. Eu já estava crescendo na carreira, né? Era iniciante, mas já crescendo na carreira. E aí teve uma oportunidade de ir para Liberty Seguros. Tá. A Liberty havia acabado de comprar uma seguradora aqui no Brasil, a Paulista Seguros. Né? Não tinha nem mudado o nome ainda, era Paulista Seguros. E eu fui para lá para montar o seguro baseado no perfil das pessoas, né? Que era uma novidade. Aquilo era 96, Sim. 97, mais ou menos. E a ideia de precificar o risco do seguro de automóvel baseado em questões, em outras variáveis, que não só as 3 básicas, que são a região que aquele carro circula, o tipo do carro, né? E também a idade do veículo, né? Quer dizer, de repente, poxa, então, se o cara é homem ou mulher, se a idade da pessoa que dirige o carro, qual o comportamento estado dele, civil, onde que anda e tal, quer dizer, isso aí para mim foi legal. E eu cheguei como estatístico para estudar isso, né? Então, enfim, contratado pela Paulista, mas supervisionado, né? Ou seja, chefiado por gringos, né? Uhum. E foi ótimo, foi um aprendizado muito legal, porque aí eu fui ter contato bastante também aprofundado com as ciências atuariais, né? Fazer triângulo, como é que funciona a precificação de seguros e tal. E e aí eu tive durante muito tempo ali, eu tive uma aula mesmo, né? Uma escola para mim de aprendizado de seguros. E aí isso foi complementando, né? Isso aí... Realmente, muitos projetos, foi muito legal. O nome virou Liberty, que é uma grande seguradora Sim. até hoje, super respeitável, super bem sucedido. E aí eu tive a oportunidade de ficar lá por 4 anos, né? E foi um aprendizado imenso. Muitos projetos, muita coisa desenvolvida e a entrada no mercado de seguros que depois acabou sendo a minha vida, né? E a vida inteira você construiu em cima do mercado de seguros, né? Sempre com o mercado de seguros. Você teve passagens, não sei se está na ordem aqui, mas Unibanco AIG, HDI, Santander Alto, que eu acho que é uma história talvez interessante da gente falar. Muitas diferenças entre cada uma dessas companhias. Você, na Liberty, estava como estatístico.
para essas outras companhias, você foi também como estatístico ou aí já mudou um pouco o perfil? Na Liberty, eu já cheguei como gerente de estatística e projetos especiais. Então, enfim, já tinha uma atuação até mais ampla. Onde usei, sim, estatística, era programador, né? Quer dizer, fazia realmente a coisa acontecer, mas formando equipe, uma equipe maravilhosa, inclusive, na época. Foi muito interessante. Tive a oportunidade de ir para o Unibanco AIG na época, a seguradora Unibanco AIG, em um projeto de personal lines também, de linhas pessoais que tinha, né, o seguro de automóvel, residencial e garantia estendida. E rapidamente fui alocado para o negócio de garantias estendidas de eletroeletrônicos, né, que era um negócio que tinha uma grande interrogação. Que ano que era isso? Isso era mais ou menos 2002, por aí. Tinha uma grande interrogação, porque o conceito era super legal. Havia uma empresa criada pelo Unibanco, AIG e o Whirlpool, que chamava-se Garantec. Essa empresa, na época, era muito legalzinha, a ideia era muito legal de vender garantias estendidas para eletroeletrônicos, esses que a gente compra nos varejistas, né, que a gente tem no Brasil inteiro aqui de eletroeletrônicos. Então, desde celular, geladeira, máquina de lavar roupa, televisão, enfim. E essa era uma ideia nova na época, né? Então, eu fui alocado naquele projeto, naquele momento, na Garantec, como o superintendente de produtos, né? E aí, confesso que, poxa, mas eu vou mexer com isso, eu não vou mexer com seguro de automóvel, seguro residencial, porque era já as linhas mais tradicionais também à época. E aí foi um caso muito legal, porque realmente nós acertamos a mão lá, de forma super criativa. Acabei ficando na Garantec por 5 anos, né? Primeiro como superintendente de produtos, depois produtos de negócios especiais, diretor. Depois eu virei o presidente da Garantec, né? Muito novo, inclusive, né? E era uma startup. O que a gente hoje chamaria de startup. Sem esse nome, né? Sem o glamour. Sem o nome, sem essa época. Era uma iniciativa, um negócio novo. E realmente é um negócio que deu certo completamente, né? Então, acabei ficando ali até 2007. E quando a gente já tinha transformado a operação em seguros, né, ela era ainda um serviço, ao longo do tempo, em 2005, por ali, virou seguros e foi regulamentado pela SUSEP. Aprendi bastante nessa época, porque liderei o projeto com os próprios varejistas e criando esse modelo de negócio, e foi um negócio super bacana que hoje evoluiu aí para outros patamares, né? Pô, a vida trouxe um presente para mim agora de estar... na Zurich, que é a líder desse segmento de garantias estendidas, de roubo de celulares, ou seja, de coberturas de eletrônicos, de linha branca, linha marrom, né? Enfim, de todos os eletrônicos, e tem as principais contas que eu tinha na época da Garantec. Então, eu encontro lá um monte de amigos, um monte de pessoa que trabalhou comigo. Uma delícia esse presente que a vida me deu agora. Fantástico. De ter dado essa volta. E aí você, depois desse movimento, quando você saiu, já foi para o Santander? Não. A Garantec, depois da Garantec, eu tive uma oportunidade, Amir, que na verdade foi para o banco Unibanco. Eu fui chamado para o banco, então eu tive sim uma passagem em banco. E eu fui ser o head de crédito imobiliário de produtos PF, PJ no Unibanco. Isso foi em 2007, sendo que houve a fusão com o Itaú ali por final de 2008. Né? E eu permaneci no Itaú como head de crédito imobiliário até meados de 2010. Né? Então eu tive 4 anos muito frutíferos de aprendizado de produtos de crédito bancário. Que é outro outro tipo. Existem similaridades, mas é outro tipo de distribuição, é outro tipo de produto, é outro tipo de dinâmica. Mas tinha similaridades e eu vou chegar lá na frente quando a gente falar do Santander Alto. Né? Então foi uma fase muito legal, né? Mas que ali quando chegou em 2010... Né? No meu período todo de banco, haviam oportunidades no mercado de seguros. É um mercado que eu ainda gostava bastante, eu já tinha vivido, né, em 2 grandes seguradoras, né, a história toda. E aí eu tive a oportunidade de ser convidado para ir para a HDI. Né? Seguros também, né, cuidando lá de produtos. E decidi voltar. Né? Decidi voltar para a HDI,
onde eu acabei ficando por 11 anos, né, evoluindo lá, né, de diretor de produtos, depois vice-presidente técnico, acabei tendo uma história muito legal na HDI. No começo na HDI, quando você foi, era voltado para automóvel? Era diretor Já de voltou para automóvel, automóvel. exatamente. A HDI tinha esse foco, ainda tem, esse foco no seguro de automóvel, é a principal linha, né? E sim, era já esse o job, né? Então, ali já com precificação, com produtos. E aí teve uma história bastante legal de desenvolvimentos ali, né, na HDI. A gente hoje, eu acho que aí a gente pauta o Santander Alto também, a gente hoje vive o contrário daquele teu começo lá na Liberty, né? Que começou a colocar muito questionário. De repente a gente chegou num questionário que perguntava se a pessoa quantos dias na semana saía para balada. E agora a gente volta a tentar reduzir esse questionário e usar informações externas para fazer isso. Do lado de negócios, do lado de estatístico, como que você vê esse movimento, né? Essa necessidade, esse primeiro movimento de aumentar muito os questionários e tornar o seguro muito tailor-made, né? Muito específico para aquela pessoa, e de repente a gente conseguir regredir um pouco para um questionário mais simples, né? Não sei se é regredir a palavra, mas diminuir o questionário para evoluir. Vamos lá, olha só que interessante. Eu tenho um orgulho enorme de ter vivido essa experiência toda, né? Então, desde do refinamento da precificação do seguro de automóvel, ali então na década de 90, né? Final da década de 90, onde a gente começou a perguntar um monte de coisa. E por que a gente perguntava? Porque havia significância. Sim. Então, era muito importante e completamente diferente o comportamento de risco, né? Depende se o cara é homem, mulher, se a pessoa é casada, se ela é solteira ou se ela é divorciada, dependendo da idade. Então, os cruzamentos de variáveis, eles gritavam em relação às suas correlações, né? Então, para mim, foi muito legal. Qual foi o ponto? Isso acabou virando uma tendência de mercado naquele momento e todas as seguradoras passaram a fazer suas próprias perguntas, né? Sim. Muita convergência entre as perguntas de uma e de outra seguradora, né? Mas todas essas perguntas acabaram sendo incorporadas aos produtos, né? Quem dirige o carro, se tem filhos, aquela coisa toda. Sim. Bom, aprendizados ao longo do tempo. Antes se perguntava muito, depois foi tirando alguma pergunta ou outra, foi colocando outra, enfim, cada uma foi para o seu caminho. Mas é fato que nesses 15 anos, 15, 20 anos, esse produto acabou ficando muito complexo, né? Então ele ficou extremamente responsável do ponto de vista de risco, de precificação, né? Porque ele trazia um discernimento bastante correto, né? Justo mesmo, né? Em relação a quem paga mais, quem paga menos, porque tem um risco maior ou menor, né? Mas ele realmente ficou bastante complexo em relação às a sua dinâmica, né? De coleta de informações e tudo mais. E os corretores de seguros agregaram um valor imenso nesse processo todo. Porque se você não tivesse pessoas que tinham tanta confiança com seus clientes, a gente não ia conseguir esses dados de forma tão refinada e tão bem coletados. Ou seja, o mercado de seguros hoje é um mercado que possui informações com uma das mais altas qualificações de todas as indústrias aqui do Brasil. E eu estou juntando todas as indústrias. O mercado de seguros é uma das indústrias que tem as bases de dados mais qualificadas e precisas em relação a uma série de outras empresas. Então, você pode falar até de bancos que têm cadastros muito bons, mas nem tem tantas variáveis assim. Usa bastante variável de crédito, mas enfim, né? São especialistas nisso e para analisar um crédito tem muita informação, mas são bons no cadastro, né? Você pega as telefônicas, elas têm as informações mínimas necessárias para ela te fornecer o serviço, né? Telefônico, de comunicações, enfim, televisão, internet e tudo mais, né? O mercado de seguros ele foi coletando e virando uma enorme base de dados, né? E aí, isso daí foi possibilitando também, isso daí mais nos últimos 5, 7 anos, né? Quer dizer, foi possibilitando uma evolução muito grande
de algumas das seguradoras, umas mais que outras, no estudo dessas informações. E aí, isso coincide com o momento atual, o desenvolvimento tecnológico atual, onde hoje é perfeitamente possível você inferir, né, você descobrir variáveis, né, de forma totalmente lícita, de forma ética, respeitando a LGPD e conhecer profundamente cada um daqueles clientes. Então, o mercado de seguros ele teve aí uma transição para o que eu costumo chamar de era do Big Data, né? Onde aqueles consumidores, você começava a conhecer os consumidores. Tendo poucas informações, você era capaz de inferir todas aquelas demais que antes você perguntava no questionário de perfil. Então, o momento atual, ele passa por um processo que eu acho super interessante, que é de uma certa possibilidade de simplificação da venda, porque a venda ficou muito burocrática, perguntando muita coisa. E tudo bem, chegamos até aqui. Mas há uma nova possibilidade de que essa venda seja mais simplificada, se coletando menos informação, mas não abrindo mão de conhecer profundamente cada cliente, do ponto de vista de risco, e agora mais legal ainda, do ponto de vista de comportamento, de preferências de compra e tudo mais. Então, eu acho que o mercado de seguros, aqui brasileiro em específico, ele tem uma condição de entrar numa era de Big Data que pode ser muito virtuosa. E aí, a gente dá mais exemplos no mercado de seguros de automóvel, porque talvez nesse aspecto tenha sido mesmo o carro-chefe, o mais evoluído, Sim. mas eu vejo com bastante otimismo isso ocorrer em segmentos diversos dentro do nosso propósito de proteção, né? Como, por exemplo, seguro de vida, o próprio seguro residencial, e até andando para as pequenas e médias empresas, enfim. Então, eu acho que a gente tem as condições, né, de entrar nessa época de informações bastante ricas, que sejam utilizadas para maximização de vendas e também para um melhor conhecimento de risco, um melhor conhecimento do consumidor. Interessante. É curioso como essa capacidade de dados, de geração, análise de dados, permite que hoje a gente pergunte menos e saiba mais, né? O poder de processar essas informações, de modelar, de ser preditivo a elas, né? O interessante do automóvel, a gente, né, a Tex tem um multicálculo, né, o teleporte. Então, durante algum tempo, quando as companhias começaram a reduzir os questionários, falavam, bom, então não precisa mais de um multicálculo, porque não tem um questionário tão longo, e na nossa visão, não faz essa afirmação não tem sentido, porque você usava ele, né? Ele surgiu pela dificuldade dos questionários, mas você usa ele para conseguir entender as diferenças, as nuances dos produtos. E a gente vive um momento hoje que se cria muito produto novo, mesmo no automóvel. Então tem os produtos, né, de forma genérica, tem os produtos Light, Flex, Fit e todos mais. Então, cada vez mais, então, a gente passa a ser o tailor-made não pela pergunta que você faz, mas pela oferta que você faz, né? Então, eu não vou só te precificar pelo que você está me respondendo. Eu vou, com base no que você me respondeu, eu vou te ofertar produtos diferentes que tenham sentido, ou não, eu vou te ofertar um produto, mas eu sei que é esse o produto que você quer, né? No Santander Auto, foi um pouco desse rompimento, assim, né? De vocês entrarem num mercado que, de alguma forma, ninguém queria, ou era um mercado que não era tão bem explorado, né? Dos veículos financiados, tinha toda essa lógica. Como que foi essa jornada? Como que vocês construíram o Santander Auto? Assim, mesmo não estando na organização, na HDI, eu posso dizer que são informações públicas. Na verdade, vender seguro em financiamento de veículo não é algo novo, né? Isso aí já é algo que as seguradoras, as próprias financeiras tentam fazer, os corretores, né, vinculados a financeiras ou a concessionárias ou a loja de veículos tentam vender já há bastante tempo no modelo tradicional. Acontece que há uma fricção aí na mecânica de oferta. Né? Então, a pessoa vai comprar carro. Ela nem vai comprar financiamento, muito menos seguro. Ela quer trocar o carro, comprar o carro.
E aí o financiamento muitas vezes é uma necessidade, às vezes até uma oportunidade para a pessoa, né? Ela não gasta tudo, ela tem o dinheiro, mas na maioria das vezes é uma necessidade. Olha, você pode comprar esse carro que é um pouquinho melhor que aquele se você financiar aqui, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais e tal. E aí as financeiras evoluíram muito na aprovação desse crédito. Antigamente você ia num domingo na loja de usados, ou mesmo no 0 quilômetro. Putz, queria comprar, será que o financiamento? Você preenchia uma ficha, né? Eu estou usando o domingo como exemplo, que era dia de fazer isso, era dia atrás de comprar carro, né? E você ia fisicamente ali e você fazia a ficha e ia embora para casa, sonhando com aquele carro e rezando para que seja aprovado o tal do crédito. E aí na segunda, na terça, sei lá, na quarta-feira, alguém vai te ligar, ó, foi aprovado, não foi aprovado, vamos ver outra alternativa, isso, aquilo, né? E aí depois você vai fechar a transação. Isso aí evoluiu demais. As financeiras hoje aprovam real time, né? Então põe lá o CPF e tal, direitinho, o valor que você quer financiar e tal. Toda essa mecânica evoluiu muito e a aprovação fica ali na própria hora que o vendedor está vendo o carro. E eles criaram esse canal onde os vendedores oferecem esses financiamentos. Uhum. Né? O vendedor ele se interessa por oferecer, porque isso viabiliza a venda de veículos dele, seja 0 km, seja usado. Então, os seguros não evoluiu na mesma velocidade. Então, havia uma perda muito grande. Né? A penetração da venda de seguros junto com o financiamento era muito pequena. Então, a maioria das pessoas saía sem seguros. Se fosse o caso de uma pessoa que tinha seguros, ok, já ia ligar para o seu corretor, fazer o endosso, que isso daí é assim mesmo e hoje é assim. Sim. Mas havia uma perda muito grande de oportunidades e pessoas que saíam sem seguro. E não tem seguro. Né? Então, o que a gente testou e se comprovou foi que, conversando com o Santander na época, né? Então a HDI com o Santander conversando, decidiram montar um produto de seguro baseado justamente nesta dinâmica de oferta e de aprovação em tempo real, para que o seguro também fosse oferecido no mesmo momento com o financiamento. Então, ele é calculado, né, de forma online, usando essa questão de Big Data que a gente falou, né, de informações disponíveis e a inteligência existente da seguradora, né, e aí ofertar um preço junto com o financiamento. E aí a pessoa poderia contratar de forma opcional, ali, na hora, ela contrata o financiamento, contrata o seguro junto, pode pagar junto com o financiamento e tudo mais. Já está na parcela, né? É a mesma... Exatamente. Então, esse foi um conceito muito interessante que para minha felicidade, a Zurich também desenvolveu. E agora, ao me juntar à Zurich, a gente vê esse daí como um dos grandes, uma das grandes possibilidades, né, de crescimento futuro nesse produto. Né? Então, a gente realmente está com bastante otimismo e com um projeto bastante ambicioso. Legal. Com esse modelo de contratação simplificada que a gente deve ter novidades por aí mais para frente, inclusive para todos os canais que a gente atua, e vai ser um negócio muito legal. Pô, muito bom, muito bom. É interessante, muitas vezes a gente aqui frequentemente fala de inovação, mercado de seguros, mas muitas vezes arredondar um pouquinho as coisas, né? O produto já existe, o produto está lá na prateleira, a pessoa já sabe vender, a ferramenta já tem. Normalmente as coisas já existem, mas tem uma pequena lapidada ali que faz com que ele ganhe uma atração. A gente sempre ouviu, na Tex a gente trabalha bastante com montadora, com concessionária, e tinha aquele medo, pô, se eu falar o preço do seguro, o cara não vai fechar, eu ganho pouco no seguro, então eu prefiro nem colocar. Então, esse modelo que você pega o produto, que não é, ainda mais naquele momento, não é tão sexy, não é tão interessante, né? É ultra importante, mas ele não percebe isso naquele momento, e coloca ele na parcela, vai de forma mais confortável, né? Não, mas a ideia é essa. Essa na verdade, é um conceito mais puro do Embedded Insurance, que é um termo que a gente agora tem ouvido falar, que é uma das grandes tendências do mercado de seguros mundial para as linhas pessoais, né? Para os seguros de pessoas, seja automóvel, vida, isso, aquilo, que olha, você ofertar seguro com outros produtos que são comprados naquele momento mágico. Sim. Né? O garantia estendida, eu vou voltar na nossa startup lá do passado, e agora na Zurich, que é líder nesse segmento, o garantia estendida é um exemplo desse. Exatamente isso. Né? Do mais puro. Ou seja, a pessoa vai lá comprar o seu refrigerador. Né? E aí, de forma muito bem treinada, com o corretor envolvido, com tudo certinho, com o modelo todo perfeito ali, é informado, olha, se o senhor quiser pagar mais tanto,
tá aqui, o senhor tem aqui uma garantia de 2, 3 anos adicionais. E aí a pessoa tem um valor imenso nisso daí, né? Então, É um momento mágico, né? O melhor exato, momento para... barato, né? Pagando junto com o produto, ou seja, de uma forma conveniente, cobrado de uma forma conveniente, e que vai trazer o valor, né? A proteção esperada para aquela pessoa, né? Então, esse é um dos modelos aí que a gente testa. Agora na Zurich a gente tem projetos super ambiciosos para isso também, seguindo inclusive esse DNA que a gente já tem desse tipo de produto. Legal. A gente já vai falar da Zurich, mas só passando, que eu tenho bastante curiosidade também, da sua passagem como membro lá do conselho do pessoal da Justus, que é uma seguradora nova, né, que surgiu com o Sandbox e que virou notícia muito rápido, né, que ainda em pré-operacional fez uma captação bastante relevante. Eu tive o prazer de conhecer o pessoal de lá, comentei com você, acho... Pessoal, assim, fora de série, muito, muito bom. E como que foi essa tua experiência numa seguradora nova, né? Eu acho que você passou por construir operações, né, com as startups que aconteceram, mas nesse caso são pessoas pessoas muito boas, mas que não são do nosso mercado, né? E isso tem, com certeza, lados positivos e negativos. E como que foi esse momento? Como que é essa experiência de ser membro do conselho, né? Como que você que, pelo que eu estou vendo aqui, sempre foi mais hands-on, né? Sempre estava na operação. Como que é essa experiência? Na verdade, foi um presente que a vida me deu super interessante. Quando eu já pensava nisso e tive a experiência ainda pela HDI Seguros ali até 2019, 2020, né, ser conselheiro de algumas investidas da empresa, né, são informações públicas, e aí isso foi minha primeira experiência com conselhos, além do próprio conselho da empresa que eu estava, da HDI, que eu também participava das reuniões, conhecia a dinâmica. Então, o que acontece? Isso daí me acendeu de novo outra chama, que é aquela chama da diversidade dos modelos, né? Poxa, eu tenho a empresa aqui e eu estou conhecendo ali, aqui e tal, né? Então, enfim, foi um aprendizado muito grande. Então, quando eu decidi que o meu caminho deveria ser de deixar, né, encerrar o ciclo ali super virtuoso na HDI, eu planejei exatamente que eu poderia ser conselheiro e envolvido com startups, que eu já tinha tido alguma experiência antes. E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, muito rapidamente o pessoal da Justo chegou em mim, o pessoal da Hannover Re lá na Ásia chegou em mim justamente para que eu fosse conselheiro deles para produtos de personal lines, né? Lá na Ásia, em 25 países da Ásia, foi uma experiência do caramba, muito legal. Né? Aqui também, enfim, outras empresas que eu falo daqui a pouco, no segmento de saúde, até de consórcio. Enfim, foi isso que eu fiz. Né? Você já tinha conhecimento do mercado asiático? Ou ali foi um mergulho... Não, essa história foi assim. Não, foi assim. Essa história foi o seguinte, eu fiz uma apresentação na Alemanha, uma época, e o presidente da Hannover Re, que é do mesmo grupo da HDI, assistiu, adorou, e quando ficou sabendo que eu ia sair, me pediu ajuda, né, e acabou funcionando também. Fiquei com eles 1 ano e meio, tendo reuniões 10, 11 horas da noite, ou 6, 7 horas da manhã, porque são 11 horas de diferença. Mas foi muito legal. E coisas que a pandemia trouxe com essa relação online, ou seja, né, eu não precisava estar lá. E foi uma relação muito bacana, né, de um aprendizado imenso de vários países, de várias realidades, de vários mercados. E aí foi nessa mesma época que eu saí da HDI que o pessoal da Justo chegou. E aí abordaram, não, olha, temos um projeto aqui de montar uma operação de seguro, tal, primeiro automóvel, né? Já temos um investimento aqui, seed, né? De alguns nomes importantes aqui, né? Do mundo inteiro, assim, tal. Pô, tá bom, vamos lá, né? Eu acho interessante, é um mercado realmente que eu conhecia bastante. E eu falei, eu quero ajudar. Né? Então, acabei me tornando esse advisor deles, a gente tinha reunião toda semana, e aí colocar no ar mesmo, né? Uma seguradora, aplicaram para o Sandbox, tinha toda a proposta de valor, e aí a gente, realmente, durante 1 ano e meio, muito trabalho. E eu aprendi muito com esses caras, porque eles não vieram de experiências anteriores no mercado de seguros, mesmo em outros países, mas são winners, são caras que já vieram de outras startups que já
começaram do nada, cresceram, venderam, saíram, gente que veio da Netflix, todos muito bem informados, né? Então, realmente me atraí demais por eles. Porque a capacidade, o que eu ia aprender ali, eu tinha certeza que é algo que eu ia levar para o resto da vida. E é isso mesmo, né? Então, foi esse o projeto. Começar uma seguradora do zero, eu acho que eu tive 2 ou 3 oportunidades na minha carreira, né? Essa daí foi mais uma de acompanhar incrível. isso daí. E foi muito legal, porque eles trazem um mindset provocador, mas o que eu também achei muito legal é que eles querem ser provocados por quem conhece aqui. E o meu papel era esse. E é provocação mesmo, ó. Tá bom que vocês pensam assim, mas vamos assim, vamos assado, vamos colocar a coisa certa, vamos olhar, né, o papel dos canais, vamos olhar o papel do consumidor, a dinâmica de decisão do consumidor, aqui no Brasil, fora do Brasil, como é que a gente tropicaliza, né? Qual que é o papel do corretor que pode ter, quais as oportunidades, o papel de outros canais, como é que é isso, né? Então, são discussões de altíssimo nível que valeram, né? Enfim, é uma relação que durou até julho, né? Quando eu até decidi, né, vir para a Zurich, voltar para uma posição executiva corporativa. Mas a gente mantém amizade, conversa e eu torço muito para que as insurtechs funcionem. Tá. Porque elas vão provocar em nós incumbentes, e aí agora já falando como Zurich e como mercado segurador incumbente, elas devem provocar muitas das nossas melhorias, né? Então, eu não acredito que são relações entre os incumbentes e as insurtechs de competição. Elas são muito mais uma relação que pode ser de cooperação. E eu acredito que essa cooperação não será uma soma de 1 mais 1. Ela deve ser uma multiplicação gigantesca. Sim. Né? Porque eu acho que as virtuosidades de um modelo que vai ser muito mais ágil, que sim vai trazer muito mais tempero de outras indústrias, inspirações de outras indústrias, né? Que vai ser mais ágil, que tem uma capacidade muito maior de técnicas, principalmente, por exemplo, digitais, né? Que é muito mais tecnológica, é mais leve. Isso daí vai provocar o quê? A solidez que a gente tem numa seguradora já estabelecida, né? Toda a experiência, a vivência, as tecnologias já existentes podem ser lentas, podem até ser criticadas por a gente que está na seguradora, mas, gente, aquilo é muito sólido. Sim. Né? Então, assim, essas coisas, elas podem conviver juntas e, ao contrário, se autoalimentar de uma forma muito virtuosa. Então, sem dúvida. Eu acredito bastante nisso. Tem um ganho muito grande, né, por vir. Eu ia comentar, a gente criou um índice aqui na Tech que chama IPSA, que é o Índice do Preço do Seguro Automóvel. Como a gente faz o cálculo em várias seguradoras, né, nossos clientes fazem o cálculo em várias seguradoras, a gente consegue ter uma amostra estatística, né, do mercado e entender como que está a movimentação de preço dele. Mas esse é um reporte que a gente faz que não é só, a gente tenta não ser só técnico. Então a gente também usa ele para pautar o mercado de seguros na imprensa. Sim. Então a gente fala muito sobre um dos exemplos, né? Você estava falando sobre a diferença. Um dos exemplos que a gente usou era irmãos gêmeos que moram na mesma casa, que têm o mesmo carro, cada um tem o seu carro, mas são 2 carros iguais, rodam, trabalham no mesmo lugar, tudo que você puder falar que é igual, tem seguros diferentes. E aí o pessoal da imprensa ficava maluco. Falava, cara, como assim? Falava, não, mas o histórico de crédito de cada um deles é diferente. Isso impacta no valor do seguro. Então, você vê que até hoje, né, o nosso mercado de seguros ele ainda não é muito entendido pelo público que consome ele, né? Acho que esse movimento que tem sido feito também pelas insurtechs de simplificar ao máximo, né? Às vezes pode ser que a gente descubra que é mais do que é possível. A gente dê um passinho para trás. Mas simplificar bastante, eu acho que é um movimento que é bastante interessante. E aí você vai para Zurich. Hoje você está lá como CMO, é isso? Diretor de Personal Lines, com marketing, comunicação. Um chapéu amplo. Qual que é hoje o que a gente pode esperar da Zurich, né? Para onde a Zurich está indo? Quais são as novas tendências ou as coisas que vocês estão lapidando para poder colocar no mercado hoje? O processo da minha ida para Zurich foi um processo bastante maduro,
de uma conversação que demorou vários meses com o Edson, que é o atual CEO, com outros diretores, e foi acabou sendo um casamento de interesses, de pele, né? Enfim, de visões muito, muito parecidas, né? Então, me chamou muito a atenção para aceitar ir para a Zurich a seriedade do projeto de linhas pessoais, né? Ou seja, seguro de automóvel, seguro residencial, de pequena empresa. Essa daí seria, de qualquer forma, para eu liderar essa iniciativa, seria algo importantíssimo para mim que esse projeto fosse sério, consistente, e ele é. Né? E já era um projeto em execução e sendo, aliás, muito bem executado. Adicionalmente, eu acho que talvez os fatores preponderantes ainda, isso eram os valores da empresa e as pessoas envolvidas. Então, em relação aos valores, eu posso dizer que eu fiquei absolutamente apaixonado pelas formas com que a questão de sustentabilidade, né? No caso, a sustentabilidade é tratada, a responsabilidade social. É impressionante o número de iniciativas que existe na Zurich aqui no Brasil e também no mundo. Né? E, enfim, então esses valores, para citar esses dois, mas vários dos outros, os valores éticos, né? Tudo aquilo que permeia o que eu acredito que é o certo, eles me atraíram demais. E a outra dimensão foi a das pessoas. Né? Como eu disse, foi um projeto de conversa bastante aprofundado e longo até. Mas que deu para nós, tanto para eles que estavam me convidando, como para eu que estava decidindo ir, bastante... deu certeza mesmo que havia um match de casamento de pessoas que vão trabalhar, né? Vão trabalhar em conjunto, em prol dos mesmos objetivos, né? De uma forma legal, virtuosa, né? Então, as dimensões de pessoas e dos valores da empresa foram realmente os principais pontos para mim. Então, você me perguntou sobre as novidades, o que pode se esperar. A gente realmente tem projetos bastante ambiciosos lá na Zurich, para os seguros de automóvel, seguros residenciais, né? Citando aquelas linhas dentro da minha responsabilidade, né? Então, no seguro de automóvel, a gente foi uma das seguradoras que mais cresceu no mercado nesse ano. É um trabalho consistente, que já vinha sendo feito e que a gente agora está continuando, e que tem a ambição de colocar a Zurich num lugar de liderança que ela também merece nesse segmento. Né? Então, liderança, quando eu digo liderança, não é liderança necessariamente em tamanho, ser uma das maiores de mercado nos próximos anos, mas sim a liderança conceitual, quer dizer, aquela que inova, uma que traz sempre uma visão de futuro, que tem produtos com altíssimos índices de satisfação dos clientes, dos corretores, enfim. Ser um player relevante que traz todo o histórico de solidez que a marca tem e que também traz o DNA de inovação. Porque é incrível o que eu estou vendo de projetos inovadores dentro da Zurich. Que a gente está trazendo também para o segmento de automóvel residencial, que não eram os segmentos mais priorizados historicamente aqui no Brasil para a Zurich. Então, tem bastante coisa sendo preparada e já sendo, na verdade, feita e divulgada. E esse desejo, né, de ser uma empresa de vanguarda, essa preocupação com a parte de meio ambiente e de tudo mais, os novos modais de transporte, seja matriz energética ou mesmo veículo compartilhado, esse tipo de modalidade está no radar de vocês? São produtos que são interessantes para vocês? Absolutamente. Olha só. Todos os produtos que a gente desenvolva, há uma norma para todos os produtos que a gente desenvolva na Zurich, que a gente observe as questões de emissão de CO2, e a gente quer reduzir em 70% tudo que a gente segura. Em alguns anos a gente quer reduzir a emissão de CO2 em 70% no primeiro passo, e um dia vai chegar naquele momento que a gente vai ter
o net zero, né? Então, com isso, a gente tem que preparar nossos clientes, nossos segurados, sejam as empresas, as indústrias, né? E os próprios veículos ao longo do tempo. Então, isso não se faz de uma hora para outra, isso daí se faz criando conscientização, educando, orientando e ajudando até, né? Então, todos os produtos que a gente vai lançar ou está lançando a partir desse ano, eles têm que ter aspectos de sustentabilidade em suas composições. Então, no segmento residencial, por exemplo, a gente cobre placas solares, né? A gente tem o descarte responsável de móveis, equipamentos, né? Nos nossos negócios de celulares, né? De garantias estendidas, de roubo e furto de celular, a gente também tem o descarte responsável, né? A gente tem uma iniciativa interessantíssima que está inclusive concorrendo a um prêmio de inovação da CNSEG agora nesse ano, que é a iniciativa do selo verde, de oficinas com selo verde. Nós temos 150 oficinas hoje no Brasil que elas já possuem o selo verde. E possuir o selo verde significa cumprir com uma série de requisitos absolutamente rígidos para que aquela oficina obtenha esse selo. Então, são todos os requisitos, incluindo o descarte das peças, mas muito mais, né? O tratamento, os fluidos, né? O tratamento do desperdício, inclusive, para se pintar uma peça, enfim, tem N aspectos que são observados e auditados para que aquela oficina receba isso. E ela tem benefícios ao receber isso, né? Inclusive econômicos. Então, com isso, a gente quer criar um movimento virtuoso disso daí, né? As oficinas bem preparadas, nós não estamos preparando só para a Zurich. Nós estamos preparando para o mercado. Nós estamos preparando para o Brasil, para qualquer cliente que vá naquela oficina, né? Então, acho que esse é o nosso papel. A gente quer ser uma das empresas que realize ou que traga o maior impacto positivo na vida das pessoas no futuro próximo. Esse é o propósito da Zurich e é isso que tem permeado as nossas ações também no aspecto de sustentabilidade. Pô, fantástico, fantástico. A gente conversou um pouco sobre as insurtechs que no mercado, né, para a maior parte das pessoas, parecem ir por um caminho e as companhias maiores, as mais tradicionais, parecem ir por um outro. Você teve a vivência nos dois lados, né? Aonde você acha que elas convergem, se elas convergem? Ou como que você acha que é o futuro disso, né? Para onde a gente vai nessas linhas novas que estão se explorando? Você acha que vai ser um movimento de quem ganhar leva tudo? Ou você acha que vai ser um negócio mais complementar? A gente vai aprender tendências ou movimentos bons em um caminho, em outro, e provavelmente isso vai se consolidar como padrões de mercado? O que eu acredito e o que a gente acredita na Zurich, que a gente discute muito esses possíveis cenários, né, de evolução de mercado, de inovação, das insurtechs, das incumbentes e tudo mais. O que a gente acredita é mais em um cenário de cooperação, né? A gente acredita que alguns desses modelos vão ficar pelo caminho, Sim. Outros vão perdurar, um ou outro pode ser super bem sucedido, massificar, escalar. E aí a gente não está falando só de venda, a gente está falando de insurtechs que são, sim, de virar seguradora, de querer ter vendas, desenvolver seus canais, seja direto, seja com intermediários, com corretores ou outros canais. Você está falando de outras insurtechs que apoiam as próprias seguradoras, né? Ou que criam outros modelos que ajudam o ecossistema de seguros como um todo. Algumas delas vão prosperar. A gente torce para que o máximo possível, né? Mas o que a gente acredita mais que vai acontecer é um modelo de cooperação e um modelo de complementaridade, né? Então, não dá para pensar que vai aparecer uma que vai acabar com as seguradoras ou que vai acabar com o mercado do jeito que ele é, ou com os corretores de seguros, né? Algo que, né, sempre aparece. Tal. Não dá para pensar nisso. Quer dizer, o que dá para acreditar mais como possível olha,
Nós temos o canal principal de seguros do país, que vai continuar sendo esse por mais qualquer análise que você faça, né? Por mais 5, 10 anos, 15 anos, certo? Que é o corretor de seguros. Só que esse corretor de seguros se reinventando a cada momento, se digitalizando, algo que já está acontecendo, né? E aí, empresas como as de vocês, elas ajudam essa jornada de digitalização dos corretores. Então, nós vamos ter a evolução do canal de corretores e nós vamos ter, sim, desenvolvimento de outros canais, certo? Que buscam outras fontes de receita e pode ser que seguro seja uma delas. A gente acabou de falar do financiamento, né? Então, pode acontecer, e isso já existe no financiamento imobiliário, por exemplo, há décadas, né? Isso no seguro de automóvel tá se reconfigurando nesse momento com modelos novos. Isso daí pode acontecer em outros canais. Então, esse é um mercado que ele vai se desenvolver tão quanto aumentar ou for mais democrática a oferta de seguros. Então, eu acho que a gente está aqui discutindo de futuro, de possibilidades de futuros, um desafio de oferta. Que corretores que conseguirem desenvolver modelos de prospecção de novos clientes de forma mais efetiva, tendem a se sobressair entre os demais. E outros canais que encararem de forma correta, né, as necessidades de seus consumidores, daqueles que não são atendidos ainda por corretores, por qualquer razão, né, podem também ser bem-sucedidas também na distribuição de seguro. Então, a gente acredita em convivência de modelos, né? Os corretores de seguros tendem a também vir para esses canais, mesmo que sejam novos canais, né? Colocando as suas experiências e modernidades aqui também. Então, por isso que uma coisa não compete com a outra. Ela simplesmente tem que evoluir. Agora, o mercado de seguros brasileiros para varejo, né, para linhas pessoais, seja de vida, seja automóvel, seja residencial, ele é um mercado que ele ainda tem carência de penetração, né? Quer dizer, a penetração ainda é baixa. Então, qualquer conta que se fala, os números são públicos, todo mundo fala 30% da frota ou algo assim, né? Menos de 15% das residências, muito menos em vida. Quer dizer, a gente tem uma oportunidade imensa de oferta aqui. E, lógico, os produtos vão acompanhar essa oferta. Esse daí é um outro ponto, né? Eu acredito que, ao se desenvolver canais, a gente, como seguradoras, principalmente as incumbentes, a gente tem a responsabilidade de desenvolver produtos que se encaixem nesses canais. E não querer desenvolver produtos que os canais tenham que se encaixar. Certo? Eu acho que esse daí é uma mudança de fluxo importante. E você só consegue isso se você tiver centricidade no cliente. Você ouvir o cliente. E muitas vezes ouvir o cliente é ouvir o canal que distribui aquele seguro, no nosso caso, corretores, os principais hoje, e também os clientes desses corretores de seguros, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal aí que vai trazer um mercado que pode ser, né, super escalável no futuro. E aí a gente não vai falar de percentuais tão baixos de penetração. Então, eu sou um otimista, sempre fui e continuo sendo. Eu acho que esse é um cenário possível, o cenário do otimismo. Interessante porque eu tenho também, eu tô do lado de cá, né, do lado do intermédio disso, mas eu tenho essa percepção de que o produto muitas vezes ele é feito muito dentro de casa e um exemplo, né? A gente faz o IPSA, uma companhia altera o preço por questões, claro, que fazem parte de várias informações internas da companhia, mas o corretor, por exemplo, ele nem sabe por que aquele preço mudou, ele simplesmente muda. Ele não tem um argumento. A gente, quando constrói o IPSA, a gente tenta destrinchar o cenário econômico e tudo mais, criar uma... Agora, se esse é o seu principal ou um dos canais de distribuição, não faz sentido o próprio canal ter um pouco mais de conhecimento sobre essa modelagem? E no exemplo que você deu, esse canal também ser um canal que ajuda a criar esses produtos, né? Porque às vezes eu percebo isso aqui dentro da Tex, tá? Uma autocrítica. Às vezes a gente cria um produto e quando você chega para o pessoal de implantação, que é quem fala com o cliente lá na ponta, o cara fala, não, muito legal, mas por que vocês não fizeram assim? Esse cara sabe muito melhor do que eu que estou lá, né, quebrando a cabeça e pensando em 1 milhão de variáveis. Ele sabe a variável que importa para colocar o negócio na rua. Você acha que o mercado de seguros, como uma crítica geral, assim, ele faz um pouco isso ou fez um pouco isso? Não, eu acho que faz muitas vezes,
mas nem todas. Tá? E aí depende. Tem seguradoras que fazem mais que outras. Menos, isso, né? Minha opinião é que isso deve ser feito com bastante intensidade e aí nem ouvir só clientes, mas ouvir realmente todos os envolvidos, né? Os stakeholders inteiros, né? Ou seja, pô, tá bom. Quanto a seguradora gostaria de ter rentabilidade? E aí, como é que esse produto pode contribuir com aquela rentabilidade daquela seguradora? Né? E aí, esse produto tem que ouvir. Pô, mas tá bom, esse produto tem que ter que característica, que fornecedores? Né? Ouvir, inclusive, né, eventuais fornecedores, né, questões de tecnologia. Ou seja, eu acredito na composição democrática de produtos. Certo? Democrática não no sentido de quem der ideia de brainstorming, não. Não. Ela é democrática porque ela precisa passar por todas essas etapas, certo? E chegar no canal que vai distribuir e chegar no consumidor final. Então, e o consumidor e olhar tudo isso de forma segmentada, porque não há um consumidor final, certo? Todos sabemos que um mundo de segmentos, aliás, infinitos segmentos, que podem ser observados de diferentes maneiras. Então, o olhar sobre desenvolvimento de produtos de proteção, de conveniência que os seguros aqui no Brasil merecem, ele deve ser um olhar que tenha a participação de todos esses componentes que a gente falou. E muitas vezes você não vai conseguir agradar a todos. E muitas vezes você vai começar, não com tudo aquilo que você sonhou inicialmente, mas você vai dar um passo atrás, começar assim, melhorar. E aí a grande disrupção, eu acredito na disrupção vinda da evolução. Né? Então começa, testa, deu errado, sai. Aliás, outro aprendizado de startup está aí, né? Você tem menos medo de errar, né? Não é a bala de prata, testa, né? Pô, deu errado, vamos lá, vamos pro próximo. Pô, deu mais ou menos certo, ajeita, testa. Quando você vê, você criou um negócio, você criou um novo modelo, você trouxe a disrupção do mercado, que é uma palavra tão em moda. Né? Então, eu acho que esse é o ciclo que deveria acontecer em todos os desenvolvimentos das seguradoras. Seja ela incumbentes, seja insurtechs. Sim, para nós também é muito importante. É muito bom. Fábio, um pouco de futurologia aí, né? Tem a provocação agora dos veículos autônomos, né? Como que esses carros, né? Vamos lá, pegar o exemplo da Tesla, que é a mais evoluída no autopilot e tal. Ele está dirigindo o carro, não sou eu. Eu estou lá atento, né? Ainda tenho que ficar atento, mas em algum momento nem atento eu vou precisar estar. Como que você acha que o seguro vai se comportar nesse cenário, né? Com cada vez mais veículos autônomos? De quem é a responsabilidade? Até onde vai a responsabilidade? Eu passo a ter a responsabilidade, ou o meu seguro ser meu e não do carro, e eu posso pegar qualquer carro? Como que você organiza essa ideia? Quando a gente olha as tendências do mercado automotivo mundial, né, acho que existem duas grandes coisas acontecendo. Né? Uma é essa da sua pergunta, que é sobre os carros autônomos, o time que isso ocorre, etc. Né? Como isso ocorre e seus impactos. A outra grande tendência é a tendência da eletrificação, né? Dos combustíveis, dos veículos, né? Que tem a ver com sustentabilidade, certo? Dos carros elétricos, híbridos, para melhorar o meio ambiente, evitando aí, combustíveis, né? Veículos a combustão, combustível fóssil. Começando pela sua pergunta, eu acho que os carros autônomos é algo ainda que mesmo... eu tenho vários amigos do segmento, né, das montadoras aqui no país e também fora do país, e eu pergunto mesmo, eu faço essa pergunta toda hora, porque eu acho que a gente, né, precisa acompanhar enquanto né, gestor da linha de seguros de automóvel. Então, a questão dos carros autônomos, ela tem de ser de um prazo mais longo. Porque ela não depende só dos carros autônomos. A tecnologia de carros autônomos, ela já existe. Não sei se ainda é boa o suficiente para ter um monte de carro sem ninguém na rua ou com ninguém dirigindo na rua, né? Mas ela está evoluindo e vai ser. Tá? Ela vai ser cada vez mais confiável. A questão é, as cidades, na maioria das vezes e na maioria dos lugares do mundo, não estão prontas para carros desse tipo. Então, é uma questão muito grande de como funcionará
efetivamente o desenvolvimento desses veículos. Existe uma vertente que fala que esses veículos eles devem se iniciar pelas cargas, né? Pelo transporte de cargas, né? Mas deveria ter faixa exclusiva, né? Aí existem as mais diversas Testes, né? possibilidades, né? E discussões. É uma discussão muito profunda, né? E eu acho que antes da gente discutir exatamente seguros disso, para isso, né? A gente vai ter que ver como isso se desenvolve. Como e quando. Então é uma questão de timing também. Então, isso daí, nada indica que carros autônomos é uma coisa que a gente vai ver na rua de forma muito massificada nos próximos 10, 15 anos. Mas isso é uma visão hoje. Isso pode mudar amanhã e já né? ser uma ocorreu. Né? Mas assim, eu estou dizendo sobre prisma de hoje. Tá? Muito antes disso, o movimento de eletrificação tem trazido desafios e oportunidades mais imediatas e aí sim diretamente envolvidas com seguros. Tá. Então, nós, na Zurich, com essa missão, esse comprometimento e essa paixão pelos aspectos de sustentabilidade, temos no seguro de automóvel uma missão, que é liderar os aspectos de carros elétricos e carros híbridos de seguros aqui no país. Então, nesse momento, por exemplo, eu posso te contar que a gente acabou de relançar o seguro de carros elétricos. Nós somos a primeira seguradora que lançou seguros para carros elétricos em 2019. Nós acabamos de relançar agora, né, nossos seguros para carros elétricos com algumas coberturas exclusivas e a gente pretende que essas coberturas sejam ampliadas, né, logo, agora em 2023. Então, eu não estou falando de futuro, estou falando de agora. E eu vou chegar ao porquê agora. Né? Então, por exemplo, esses carros elétricos, os elétricos em específico, que só andam através de alimentados por baterias, há uma grande questão e um desconhecimento no mundo. E aí a gente foi lá na Europa pegar dados da Zurich, nos Estados Unidos também, né? Uma vez que a Zurich opera em todos esses lugares, já tem veículos elétricos e híbridos. E a gente também teve a resposta deles que a gente ainda não sabe. Temos poucos veículos cobertos, porque realmente está começando, né? E há uma questão dos elétricos, se e quanto as colisões do veículo elétrico vão afetar as baterias, que no fundo o elétrico ele não tem motor. Basicamente é a bateria, né? Então, se você tiver uma colisão, mesmo que seja de média monta, e isso afetar a bateria, provavelmente vai ser PT, né? Então, questões só. Ele fica no assoalho do carro, é mais propenso. Exato. Né? Como é que uma batida de frente afeta todo o aspecto da bateria? Né? E aí já tem alguns veículos que estão com baterias modulares, ou seja, se afetar isso na colisão, só afeta da frente e tal. Aí você não troca a bateria inteira, troca só um pedaço e tal. Enfim, tem um monte de coisa. Esses veículos elétricos, por exemplo, isso é uma coisa que eu estou aprendendo também. Eu tenho veículo híbrido, né? Mas o puramente elétrico, ele de fato... ele não pode ser empurrado. Então, se ele der uma pane em algum lugar, eu tenho que ter um guincho especial para esse cara, né? Que tenha algumas características para colocar esse cara em cima do guincho para transportar. Então, nós estamos desenvolvendo, por exemplo, as assistências específicas para esse tipo de seguro. No nosso caso, hoje, a gente já cobre veículos de maior valor, porque muitos veículos de maior valor, até R$800 mil, eles são, eles têm sido lançados na modalidade elétrica ou híbrida. E também cobrimos, né, o roubo e furto. Isso daí é uma exclusividade nossa. O roubo e furto do carregador, que vem junto com o carro, normalmente. Né? E também agora lançamos com exclusividade o carro reserva. Quer dizer, o proprietário de um veículo híbrido que fizer seguro conosco no nosso produto da Zurich, ele terá à sua disposição, caso precise, um carro reserva híbrido também. Então a gente vai estar desenvolvendo uma série de outras coisas e a gente está enxergando que justamente esse é o futuro. Né? Na Europa, em alguns países, já vai acabar a produção de veículos elétricos a partir de 2025 e a circulação vai ser proibida em 2035, por exemplo. Então, a circulação de veículos a combustão. Então, o futuro ele é elétrico ou outros combustíveis. Né? Há estudos sobre hidrogênio, há estudos sobre nitrogênio, né? Há estudos sobre outros tipos de combustíveis, né? Que sejam não agressores ao meio ambiente. Então, o futuro da frota de veículos do mundo, ele vai passar por uma transformação muito grande nos próximos 20, 30 anos no que se refere aos seus combustíveis.
né? E nós da Zurich vamos estar na vanguarda, iniciando desde já, né? Já somos Já uma das iniciaram, primeiras e vamos continuar sendo, trazendo tudo que há de melhor no mundo para os segmentos de elétricos, por exemplo. Interessante porque, diferente do veículo autônomo, essa situação, esse cenário, ele tem data para acontecer. Esse né? agora. Ele é mandatório. Mandatório, é isso obrigado mesmo. a acontecer. Muito bom. A gente tem, alguns amigos têm montadora ou importam veículos e o foco, um deles, por exemplo, a Jack, que já teve aqui, né, tem um episódio do Sérgio Habib, ele antes era até interessante, você ia na concessionária, tinha um carro da esquerda, era o mesmo carro. Aí do carro da esquerda era a combustão, o carro da direita era elétrico. E a primeira vez que eu dirigi um carro 100% elétrico, eu achava que só ia mudar não, muda a pilha que você coloca no carro, mas é o mesmo carro. E não, né? É uma forma completamente diferente. Né? Não tem câmbio, mas não é que não tem câmbio que você não precisa movimentar o câmbio. Ele não tem câmbio mesmo, ele é absolutamente linear. O torque é muito alto e tal. É uma dinâmica muito diferente, o que com certeza vai gerar uma série de discussões. Eles estavam provocando, falando, quem trabalha com seguro de carro elétrico? Queria muito e tal. Então, indicado aqui publicamente a Zurich, e eu não imaginava todos os aspectos para isso. Então é interessante você falando, porque na cabeça, ouvindo a pergunta pela primeira vez, era tipo, todo mundo faz. Porque me parece que o que muda um carro ser de um jeito ou de outro? A mesma falta, desconhecimento na hora de dirigir. E, na verdade, não, né? O que você falou, você tem uma forma diferente de rebocar, você tem uma forma diferente no sinistro, uma forma diferente de reparar ou não reparar. Oficinas. Então, oficinas, né? Diferentes. As oficinas não estão preparadas para um veículo assim. Então, realmente é um cenário bem novo, muito legal. Fábio, estamos chegando ao final, né? Caminhando para o final aqui. E tem o que a gente chama aqui de minuto final. Eu brincava que era o quadro Marília Gabriela, que é conhecendo mais, né? Acho que no mercado te conhecem muito como executivo, nas companhias e tal. E essas são perguntas de dia a dia, perguntas mais para conhecer você e aproximar também as pessoas, né? O pessoal que assiste aqui. Queria te perguntar um lugar inesquecível, por onde você já passou, viajou. Sicília. Sicília? Você tem alguma descendência, não? Minha esposa tem descendência siciliana e a gente conhece, né? A gente foi para lá algumas vezes e realmente é um lugar que eu me apaixonei. Legal. Não conheço ainda, não conheço a Itália. Preciso viajar mais. Aliás, eu preciso fazer um guia turístico só das dicas que dão aqui, que estão lugares incríveis, assim. Um momento marcante na tua carreira, né? Um sonho realizado, né? Na carreira, foi comprovar que dados de outras indústrias são valiosíssimos para desenvolver produtos de seguros também. Dá para falar onde foi comprovado? Acho que a gente já falou aqui a história de financiamentos. Legal. E tudo mais, é isso, né? Então acho que isso foi uma ampliação e uma demonstração imensa que esse mercado pode ser muito atraente também para as outras indústrias, pode ser, né, um mercado super virtuoso e se adaptar, né, a muitas coisas novas, né? Então acho que foi uma conquista muito interessante. Na vida pessoal, o que você coloca como um sonho realizado? Eu não sei se você tem filhos, mas eu falava que filhos só na primeira temporada, agora precisa ser outras. Não, os filhos sem dúvida. Eu tenho 3 filhos e definitivamente o nascimento de cada um deles foi um dos momentos mais marcantes, né, da minha vida. E o casamento com a minha esposa, é fato, né? A gente está casado há mais de 17 anos, eu e a Emanuela, e a gente vem construindo bastante coisa. Então, acho que foi definitivo na minha vida, né? Foi uma coisa tão marcante e definitiva que, né, ajuda a gente a
a lidar com as dores de cabeça que a gente mesmo arranja pra gente e não para de arranjar, como por exemplo, arranja 2 cachorros, é isso, dor de cabeça aqui, ali, lá, vai sair correndo atrás. Então, assim, é isso. Né? A gente se diverte com isso. Como, por exemplo, eu vou sair de companhia, né? Não vou mais ser executivo e daqui a pouco estamos lá de novo. E um sonho a ser realizado? O que você está olhando hoje e é um sonho que você está buscando? Eu acho que continuar realizando transformações que impactam o mundo mesmo, né? Eu acho que eu usei essa palavra aqui para falar de valores da Zurich, mas eu já trazia isso comigo, né? Eu gostaria de impactar positivamente também a maior quantidade de vidas, né? Então, sempre tentei fazer isso, sempre tentei melhorar, de clientes dos lugares que eu trabalhei, de pessoas com quem eu trabalhei, né? Estávamos falando do Genildo que está com vocês aqui, espetacular, assim, quer dizer, tanta gente que a gente vai encontrando por aí, você vê tão bem sucedido, tão bem, né? Isso é tão bom. Então, essa semana eu encontrei um monte de amigos que já trabalharam comigo em outros lugares, isso é muito bom. E conhecer pessoas novas com quem eu trabalho hoje também. Então, assim, eu acredito mesmo no poder das pessoas, né? Gostaria que fosse assim, realmente, ao longo da vida inteira, né? Com meus filhos, com a família, com os amigos e também com aquelas pessoas que eu nunca pude olhar no olho como eu estou olhando você, né? Naqueles milhões de clientes que a gente pode impactar e proteger no país todo, né? Então, acho que esse é o maior ponto. Impactar genuinamente a vida das pessoas é muito legal. Engraçado, você começou falando sobre impactar o mundo e a tendência que a gente tem é imaginar uma grande coisa, assim, né? Mas impactar o mundo é isso, né? É impactar a vida das pessoas que você convive, das pessoas que passaram por onde você trabalhou, por onde você conviveu, né? Tem impacto enorme no mundo, esse tipo de coisa. Ô, Fábio, um livro, ou que você leu, ou que você está lendo, você indica? É um livro que eu li, eu acho que foi na época da pandemia. Na verdade, é uma trilogia, né? A trilogia do Ken Follett. Né? A História do Mundo, se não estou enganado. E são 3 livros que contam desde antes da Primeira Guerra Mundial e conta de várias famílias, né? Uma na Inglaterra, uma na Alemanha, uma, enfim, né? Dentro, né, do país de Gales. É muito interessante, porque eu não conhecia certos aspectos pré-Primeira Guerra, mas que foram políticos, inclusive, que foram levando, né, ao conflito aí durante e tal. Depois, o segundo livro, e me perdoem, o autor é Ken Follett, com 2 L's, né, e o T mudo. E o Ken escreve K-E-N. O segundo livro conta o pré, o durante e o logo pós ali da Segunda Guerra. E o terceiro livro, ele é bem pós Segunda Guerra e até a Guerra Fria ali, nos anos 60, 70 ali. É escrito de uma forma muito interessante e apesar de ser ficção, ele trouxe aprendizados muito interessantes sobre como tudo ocorreu, as motivações, por que um pensava de um jeito, outro de outro. Então, nesse Brasil, por exemplo, nesse Brasil polarizado que a gente vive hoje, nesse mundo que é polarizado, e aqui no Brasil também, acabamos de ter eleição, me fez lembrar justamente de um dos personagens que em casa, né, o menino, ele se encantou com as proposições nazistas e justamente o pai do menino, na verdade, né, ajudava, né, judeus e tudo mais, e a ponto do menino nazista até denunciar a própria casa, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Aí você vai vendo, quer dizer, ele achava que está certo e o outro estava certo também, ajudando aqui. Então, assim, né, faz trazer esses pontos de forma muito importante. Foi uma trilogia muito legal. Bom, muito legal. Que valeu ter lido. Não conhecia. Esse eu vou procurar para ler. Gosto muito dos assuntos, né, no âmbito das guerras. Acho bastante interessante. Então, esse eu vou procurar para ler. Um filme. No off aqui a gente estava falando um pouco de Star Wars. Eu achei que você fosse... Não, eu sou... Como nerd que sou, eu adoro Star Wars. Eu sou Star Wars maníaco. Compro um monte de bonequinho lá e tal. Fica tudo lá em casa. Adoro mesmo. Quem me conhece sabe. Sim, gosto, aprendi a gostar. Mas se eu for dizer que bateu mesmo, eu acho que tem 2 filmes interessantíssimos. Um super conhecido mesmo, que é o Forrest Gump.
por N razões, aquilo me tocou muito quando eu assisti, eu lembro isso, e aí eu assisti várias vezes. E outro é o Cinema Paradiso, que fala da relação de pai e filho e tal. Isso aí me pegou também. Porra, legal. Um ídolo e uma frase que te define, tem alguma frase que você costuma usar? Ou que você gosta muito? Pô, eu tenho vários ídolos enfim, poderia aqui listar um monte deles, começando do meu pai e passando por Ayrton Senna, etc, etc. Mas eu acho que... Qual o nome do seu pai, Fábio? Oswaldo. Oswaldo. Meu pai é Oswaldo. Eu acho que uma pessoa que fez bem para o mundo foi o Barack Obama. Representou coisas muito importantes quando ele ganhou aquela eleição. E aí a forma, enfim, acho que muita coisa boa que ele fez coisas ruins, certamente que sim, mas eu acho que ele simbolizou coisas muito importantes para o mundo e o mundo merecia um pouquinho mais de Barack Obama, eu acho. Não dele exatamente, mas dessa inspiração dele. E uma frase que você usa ou que... Uma frase que eu acho que eu vi no começo da minha carreira e que me impactou bastante e eu trouxe para minha vida inteira e volta e meia eu me lembro, ela diz mais ou menos o seguinte, que o importante não é enxergar o que ninguém está vendo, Tá. e sim olhar para o que todo mundo vê e pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo. Pô, é muito boa mesmo. Bem, bem provocador, né? Eu lembro que uma vez uma palestra com o Omar, num evento, perguntaram para ele o que vai mudar. Não, o que vai... E as pessoas sempre se preocupam com o que vai mudar, né? E às vezes você parar e pensar no que não vai mudar, talvez te dê uma vantagem. Pô, muito bom, Fábio. A gente tem assim, às vezes casa de ferreiro, espeta de pau, né? Então, a gente tem um quadro aqui que é alguma experiência que você tenha tido acionando o teu seguro para alguma coisa. Você já passou, ou mesmo na companhia, soube de algum sinistro muito inusitado? O que... Você já acionou o teu seguro ou já teve algum que foi... Não, eu já acionei várias vezes, né? Até mais assistências mesmo, de seguro, e sempre, enfim, fui bem atendido. Atendido, tolerante, né? Como você conhece também a dinâmica, você acaba, né? Eu sou daquele que vai na oficina e acaba conversando com o cara, o que é a tua dificuldade, qual é a tua dor, como é que o que pode melhorar, que seguradora é boa. Vira uma que experiência, isso, né? aquilo, né? Quer dizer, eu adoro, enfim, eu acabo entrando nisso, então não posso falar de experiências tão traumáticas. Já tive sinistros negados e que não tinha mesmo cobertura, e a vida, é assim mesmo. Agora, a minha convivência como consumidor de seguro, seguro saúde, seguro patrimonial, ela sempre foi ela é muito positiva, né? Eu uso isso como alicerce de toda e qualquer conquista que eu tenho, além da minha própria vida, né? Da minha família. Então, eu sou um heavy user de consumo de seguros, né? A experiência que mais me chamou a atenção, mais causou dor de cabeça para mim, foi quando eu tinha mudado de casa. Aí eu chamei assistência residencial justamente para fazer a instalação de uma máquina de lavar louça, né, na época. E eu tinha acabado de mudar para aquele apartamento e a gente foi tentar instalar aquilo. O técnico chegou, tava só eu e ele na casa e tal. Não, instala lá, tal. Onde que fecha o registro? Não, eu acho que é aqui. Aí fui lá, fechei o registro, achava que era aquele registro na área de serviço e tal. Aí o cara foi, a hora que ele tirou tampinha, tampinha, aquilo tinha uma pressão tão gigantesca, começou lavou, cara, a cozinha imediatamente, a área de serviço. Eu falei, vai cair no elevador, cara, cadê? Tomar poça. E eu, enquanto isso, correndo, escorreguei, caí, levantei, liguei pro zelador, o zelador não tava. Aí liguei pro celular do zelador. Isso eu já tinha passado uns 5 minutos. E assim, né, já tava dessa altura a água, assim, nossa, um desastre geral. E aí, graças a Deus, o zelador atendeu. Não, o Fábio, fica lá, tal. Aí eu corri lá. Eu acho que todo o processo durou, sei lá, vou chutar aqui uns 5 minutos.
para mim pareceu as 4 horas assim, né? Ininterruptas e no final molhou tudo mesmo, né? Enfim, depois a gente arrumou e o prestador ficou lá, uma graça, né? Limpamos tudo lá, deu tudo certo. Deu tudo certo. Não teve maiores consequências, mas de fato foi um apuro muito grande que eu passei. Muito bom. O Fábio, eu só queria voltar num ponto. Eu queria falar sobre empreendedorismo, né? Você fez quando você saiu, né? A primeira vez que você decidiu não ir sair da carreira executiva, né? E como membro de conselho, enfim, também empreender. O que te levou a isso? Ou como que foi essa tua experiência, né? E o que você aprendeu com esses empreendedores que você encontrou nesse caminho? Algumas coisas interessantes. Eu acho que mesmo tendo tido uma carreira profissional predominantemente corporativa, eu tenho um espírito empreendedor e isso eu acho que ajudou, né? E aí não sou eu dizendo que tem, mas na verdade eu descobri que eu tinha, né? Isso me ajudava a inovar as coisas que eu consegui inovar, a transformar as coisas que eu consegui transformar mesmo dentro das empresas por onde passei. Então é um espírito, né, de buscar, de testar, de tentar coisas novas. Isso acho, né, isso aí, o autoconhecimento foi me trazendo a legitimidade de pensar dessa forma. Adicionalmente a isso, minha esposa vem de uma família de pessoas bastante empreendedoras, né, que enfim, de vários segmentos, né. Eu também já tinha minhas iniciativas de investimento em imóveis e algumas outras coisas. E aí, quando comecei a conhecer o mundo de startup, achei que era por ali mesmo. E, de fato, virei investidor de algumas startups, entre elas a Turn2C, que é uma startup de analytics em cima de consórcios, né? Não é segmento segurador, mas é bastante virtuoso, né? Você aplicar, enfim, técnicas estatísticas, aquela minha origem, né? Junto com o Bruno, que trabalhou comigo lá na época de Unibanco. E a gente aplica modelos e acha as cotas, né? Calcula os lances corretinho para a pessoa contemplar em 2 meses, 2, 3 meses. Então a gente está quase que transformando consórcio em empréstimo e a gente garante aquilo. Se não for contemplado, a gente compra a cota da pessoa na Turn2C. Então é fabuloso, é um sonho, né? Então, isso daí, enfim, tá indo muito bem. A B3 entrou de sócio da gente, né? A Honey Island, a Urca Angels também. Enfim, tá andando super bem. Essa daí foi também do zero, um frio da barriga imenso, né? E tá andando e temos muito a fazer para justamente crescer e consolidar de forma sustentável esse negócio. Mas a minha esposa, que tem essa veia empreendedora, tem um grupo de amigos, né, que são de empresários, que tem um grupo de empresários que se chama Nexus, que inclusive é capitaneado, né, liderado, é o principal acionista, o CEO é um corretor de seguros, o Thiago Neves, e aí são empreendedores de vários tipos de coisas. Então, desde restaurantes, empresas de tecnologia, empresa de manutenção de ar-condicionado, empresa dedetização, né? Tem todas, né? Quer dizer, aluguel de limusine, salão de beleza, tem enfim, da maior diversa. Eu conheço, e esses amigos, todos com espírito super empreendedor, cada um tem um tipo de dor, né? Tem um tipo de qualidade que você bate olhos e fala, esse cara é bom pra caramba nisso, mas aquilo eu não tenho. E eu acho legal que eles se juntam, né? Para justamente aprender um com o outro, um ajudar o outro. E eu acho isso muito legal, né? No meu caso, a Emanuela, a Manu, minha esposa, ela também é empreendedora, já teve várias iniciativas no segmento de decoração, no segmento imobiliário, e agora, inclusive, está desenvolvendo aqui no Brasil uma nova startup que chama Dropsy, que é uma startup de e-commerce. Tá. Né? Para empresas ou uma loja, né, de bairro, uma loja pequena que queira vender pela internet, ou mesmo uma pessoa que possa estar em casa até, né? Eu uso o exemplo da casa porque só para simbolizar, que a pessoa cria uma marca, desenvolve um provedor, né, por exemplo, de camiseta, assim, alguém que fabrica camiseta com aqueles desenhos que a pessoa desenvolveu o produto ali, né? E aí a pessoa trabalha a marca, a mídia social, vende e não precisa nem fazer estoque.
Então, a grande É diferença tudo operado aqui pela... do dropshipping, exatamente, é isso. Então, essa é uma plataforma, ela treina e prepara as pessoas para fazerem isso, ou seja, ela está desenvolvendo empresários, né? Então, eu acho que Fantástico. isso daí é bastante bacana. Então, eu passei por todos os ciclos, de frio na barriga, de erros, de acertos também, né? E trouxe um aprendizado muito grande, né? Afinal, não tinha muito para quem pedir ajuda, né? A gente com a gente mesmo, né? Encarando os dilemas. Então, foi um aprendizado muito grande que agora, de volta ao mundo corporativo, eu percebi também que isso é algo que a gente não perde. É. E aí eu espero que isso ajude, né, de forma virtuosa e respeitando a cultura da organização, no caso da Zurich que eu tô, que a gente transforme isso em um tempero para uma evolução positiva, virtuosa, né? É um Contribuindo novo com olho. meus amigos lá da Zurich, né? É isso. Então, Sim. é um olhar um pouco diferente, sim. Pô, Mudou que minha legal. visão das coisas. Legal. O Fábio, queria te agradecer muito, né, pelo tempo que você reservou para a gente poder estar conversando aqui. Prazer enorme. Saio com um monte de ideias aqui para a gente poder conversar um pouco mais depois. Mas principalmente, assim, muito... Acho que no começo, quando você falou sobre você lá na estatística, na Unicamp, você ficava pensando, pô, como é que isso pode impactar, tal? Me parece, minha percepção, que isso nunca se perdeu, né? Um pouco desse olhar lá do começo de, cara, como é que eu faço? Como é que eu impacto? Como é que eu faço acontecer? Em vários momentos da tua fala, você sempre falou sobre impactar, sobre mudar as coisas, né? Olhar, refinar e mudar. Então, eu acho que pro mercado que a gente trabalha, que é visto como tão tradicional, mas que tem um desafio enorme pela frente, uma necessidade de se reinventar, acho que é um perfil que é muito importante, que motiva todo mundo. Além de, claro, perceber que você é apaixonado pelo negócio que você faz, senão você não teria voltado de novo para se tornar o executivo na Zurich, como você tem feito. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado também. Como que o pessoal faz para falar com você? Tem algum canal, algum jeito mais fácil? LinkedIn, Instagram, algum... O LinkedIn eu acho que é a forma mais fácil. Vou ter o maior prazer de responder a todo mundo que quiser bater um papo, conversar, enfim, sobre todos os assuntos que eu puder ajudar, que eu puder contribuir. Acho que o LinkedIn é uma forma Boa. rápida e direta. Fábio Leme, procurem ele. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado pela oportunidade. Deixem seu like, eu deveria ter falado isso no começo. Deixem seu like, sua curtida, ative o sininho e tudo mais. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. E deixem seus comentários. A gente se vê no próximo Tech Talk. Valeu!